Oi, pessoal. Então, essa daqui é a ferramenta Checklist Okra. É uma ferramenta de avaliação biomecânica do risco ergonômico, tá? Mas o diferencial dela é que ela considera variáveis que outras ferramentas não consideravam, como, por exemplo, a distribuição das pausas na atividade, o tempo das posturas que ocorrem dentro do ciclo de trabalho, variáveis que são muito relevantes para você avaliar o risco, mas que outras ferramentas ignoravam. Vamos lá, ela começa com um cabeçalho normal. Você vai botar a identificação da empresa, setor, aquilo de praxe, que todo mundo já sabe. Fazer uma breve descrição da atividade para facilitar o entendimento da atividade. E você vai avaliar se a atividade é repetitiva ou não. Na verdade, você não vai avaliar, você vai dizer. Porque se a atividade não for repetitiva, você não tem como aplicar a ferramenta. Então, você vai marcar se é repetitivo ou não. Só um esclarecimento, o objetivo desse vídeo não é te ensinar detalhes da ferramenta não, tá? É mais para que você conheça e quem já fez o curso, quem sabe aplicar, relembre alguns conceitos e quem sabe volte a aplicar de novo, que eu considero uma ferramenta muito interessante. Aqui você vai botar a duração do turno de trabalho, que é o tempo que você vai considerar da entrada até o horário de saída, e vai ver a diferença, vai colocar aqui. Só que a gente sabe que nem sempre a pessoa sai no horário que é para sair, ou pode sair um pouquinho antes ou um pouquinho depois. E aqui eu não estou falando de hora extra não, tá? Estou falando do horário normal de trabalho. Às vezes a pessoa demora um pouquinho para bater o ponto, ou às vezes sai um pouquinho antes. Você vai ver o que é o frequente e vai considerar aqui a diferença. Aqui você bota o programado e aqui você bota o real. Duração do trabalho não repetitivo. Se a pessoa não faz trabalho repetitivo mesmo após de começar a trabalhar, por exemplo, ela trabalha numa linha de montagem, mas é o primeiro posto, por exemplo. Só que antes da linha começar a funcionar, ela perde lá 5 minutos para abastecer a linha. Esse tempo você tem que considerar aqui. Ou então, se toda vez antes de começar o trabalho, ela precisa limpar o processo dela. Vamos limpar, que todo mundo para, ele começou 7 horas, por exemplo, mas até 7h10, 7h10 está todo mundo limpando a linha, a máquina, enfim. Esse tempo você vai considerar aqui também. Número de pausas no turno de trabalho, aqui é a quantidade, tá? Pra prestar atenção que não é o tempo, é a quantidade. Nesse exemplo tem 4 pausas. E a ferramenta Okra, ela só considera pausa a partir de 8 minutos também. Ou seja, se uma pausa de 7 minutos, é como se nem tivesse tido pausa, tá? Você vai descontar o tempo, mas você não vai considerar como pausa. Para considerar como pausa efetiva, uma pausa boa, que você vai entender daqui a pouquinho mais na frente, ela precisa ter pelo menos 8 minutos. Se não for 8 minutos, ela não vai contar aqui como pausa. Duração efetiva do total de todas as pausas. Aqui você vai somar. Quantas pausas tem? Tantas. Quanto é cada pausa? Tanto. Soma e bota aqui. Não, aqui você não considera o horário de refeição ainda não, tá? A refeição vai entrar aqui embaixo, ó. Quanto tempo? Eu almoço 1 hora e volto 2 horas. Só que até começar a trabalhar mesmo é 2h02, 2h03. Aí você conta esse tempo, você não desconsidera, você conta esse tempo, soma no horário da pausa e considera porque aqui o horário efetivo. O horário efetivo é para parar 1 hora, mas para 1h02, nesse exemplo, por exemplo, 62 minutos. Aí você vai avaliar quantidade de produção. Por exemplo, aqui, ó, 790 ciclos por turno de trabalho. Existem algumas empresas, para alguns tipos de produtos, que ela produz dois ao mesmo tempo. Você não vai considerar 2 ciclos, já que ela faz os dois ao mesmo tempo. Você vai considerar um só, tá? Prestar atenção nisso. E aqui você vai avaliar também o tempo de ciclo observado. Quanto tempo demora para ela fazer o ciclo de trabalho dela? Nesse meu exemplo, 34 minutos. Só lembrando que existem algumas especificações que você tem que levar em consideração na hora de determinar esses valores aqui, tá? Então, como eu disse, o objetivo não é ensinar a fazer a ferramenta, mas é para que você conheça, tenha uma ideia e se achar interessante fazer o curso ou não fazer também. Eu não trabalho para a escola Okra, meu objetivo não é vender o curso, pelo amor de Deus, longe disso. Mas é para conhecer a ferramenta, que é uma ferramenta que eu gosto, apesar de ter algumas falhas bem críticas, mas é uma ferramenta que eu costumo usar no meu dia a dia. Então, aí você vai botar o tempo de ciclo aqui para atividades cíclicas. Aí, se não tiver um ciclo real, você vai contar quantas ações se repetem, mas vamos considerar que a atividade é cíclica, até porque o vídeo não pode ser muito longo. Aí ela vai fazer todo o desconto da quantidade dos tempos aqui em cima, tá? E vai te dizer, olha, você tem 466 minutos de trabalho repetitivo. Vai pegar esses 466 minutos e ver se esse tempo é suficiente para você produzir essa quantidade que você disse nesse tempo.
Se não for, ela vai te falar, olha, eu tenho 4, nesse exemplo, 4% do tempo que você me informou, que não está batendo, que está sobrando. Então ela vai te dizer aqui, ó, tem 18 minutos não justificados. Até 4% é aceitável, até 5%, perdão, é aceitável para essa ferramenta aqui. Então se você tiver acima de 5, você precisa parar para ver o que está acontecendo, se foi algum tempo que você não considerou, que você pegou errado, para poder voltar para fazer. Chegou aqui nesse resultado, aí você vai seguir com a ferramenta. Aqui, a primeira parte é relacionado às ações técnicas. O que é uma ação técnica? É um movimento que você faça dentro do ciclo de trabalho que agregue valor ao produto. Por exemplo, preciso pegar o produto, preciso rodar o produto, preciso apertar o produto. Novamente, existem algumas especificações para determinar o que você vai considerar como sendo uma ação técnica ou não. Mas você só vai saber se você ler o livro, fizer o curso ou entender a ferramenta mesmo. É praticamente impossível você aplicar essa ferramenta de forma correta sem ter feito o curso, tá? Vamos lá. Aqui você vai contar para cada lado as ações técnicas. Nesse exemplo deu 30 ações para o lado direito, 27 ações para o lado esquerdo. Aqui é natural, porque o tempo de ciclo aqui, ó, 34 segundos, então tem bastante ação técnica. Se são possíveis interrupções, sim ou não, nesse caso não, porque é uma esteira em movimento. Aqui você vai avaliar as ações estáticas, se tem ação estática ou não, e qual o tempo dessa ação estática dentro do ciclo de trabalho. Se tiver até 2/3, você vai marcar aqui, se não tiver, você não marca, e você vai avaliar os critérios que a ferramenta te dá. Nesse exemplo, o lado direito tinha, o lado esquerdo não tinha. Vou precisar correr um pouquinho, tá? Que esse vídeo tem que ter até 10 minutos. Aqui são as posturas. Você vai avaliar as posturas dentro do ciclo e vai ver quanto tempo aquela postura permanece dentro do ciclo. Menos de 1/3, cerca de 1/3, metade, enfim. Você vai avaliar e vai pontuar. Por exemplo, aqui, pega em pinch. O que seria pinch? Seria uma pinça. Na verdade, tudo que não for uma pega boa, tudo que não for que tem um agarre bom, ela vai ser pinch. Aí você vai ver quanto tempo dura dentro do ciclo e vai marcar nessa tabela aqui. Ombro, punho, enfim, se tem pronossupinação, você vai avaliar. Estereotipia é um critério que eu só vi nessa ferramenta, tá? Não consegui ver em outra ferramenta, não. Mas é um critério interessante porque a gente sabe que se uma ação se repete muitas vezes, com um ritmo intenso ou dentro de um intervalo pequeno de tempo, ela tende a penalizar mais o risco ergonômico. A chance de uma fadiga, de um desconforto aumenta. Então é um critério que ela considera que eu acho bem relevante aqui. Aí você avalia os dois lados de forma separada, aqui lado direito e depois o lado esquerdo. Estereotipia também, da mesma forma. Primeiro avalia aqui o lado direito e agora estou avaliando aqui o lado esquerdo. Força para essa ferramenta, ela avalia através da escala de Borg. A escala de Borg você sabe que você vai avaliar de 1 a 10, você vai dizer se tem força, se não tem força. E no caso você pega um trabalhador, você acha que aplica força? Na atividade diz que sim, aplica. Então aí você vai mostrar uma tabelinha para ele com umas expressões para ele dizer em que nível de força ele considera que aplica. Aí você vai marcar aqui também caso tenha. Esse critério aqui ele penaliza bastante a ferramenta, tá? Força na atividade dentro do ciclo a gente sabe que não é recomendado. Fatores complementares se tiverem. Ele bate com o martelo, ele bate com a mão, tem alguma ferramenta que vibra, ou outros que tem também no livro da ferramenta que você pode observar. Ritmo imposto pela máquina. Tá numa linha em produção, tá. Ele consegue parar essa linha para ele fazer alguma coisa? Ele consegue ter uma pausa dentro do ciclo dele, sim ou não? Você vai avaliar se tem ou não e vai marcar aqui. Novamente, existem critérios bem determinados, específicos para você considerar cada um desses, tá? Eu tô falando de forma bem superficial, mais para apresentar a ferramenta mesmo. Aqui já é o resultado, mas eu preciso passar para frente, porque antes do resultado a gente precisa mostrar isso aqui. A distribuição daquelas pausas que a gente colocou lá em cima. Você vai pegar a pausa, colocar ela acontece que horas? 8h40, 10h30, 2h10, 2h20, vai botar aqui. Toda vez que uma hora tiver uma pausa dentro, eu digo que essa hora tá ok, ela tá recuperada. Ela foi uma hora que o trabalhador a chance dele adoecer aqui diminuiu muito. E as que não tiverem, ele vai penalizar com 1 e vai te dar um score final aqui. Esse resultado ele vai ser considerado para você encontrar o risco. O risco nessa atividade aqui, por exemplo, ele foi para o membro superior direito 15, esquerdo 10,8. 15 representa na minha tabelinha aqui risco médio, 10,8 risco limite, ou seja, está no limite entre risco ausente e risco baixo. Interessante que para cada score desse aqui, ela vai te dizer, olha, para o risco ausente eu tenho uma probabilidade X de adoecimento, para o risco
baixo eu tenho probabilidade Y, tá bom? Obrigado, tchau.